Bem, vocês estudaram, né? Todo mundo aqui estudou. Então eu espero que vocês saibam o básico, que assim, a ditadura militar começou no Brasil em 64, quando os militares tomaram o governo do Brasil. E foi isso que acabou o vídeo. Não, brincadeira, é claro que isso não rolou do dia pra noite. Não foi tipo, o militar acordou de mau humor. Ai, que dia chuvoso, que ódio, vou tomar o poder no Brasil. Sou militar, eu posso. Não, calma, a coisa não é bem assim. Pra você entender, o Brasil tava vivendo um momento conturbado pra caralho desde os anos 50. Que nessa época estava rolando a Guerra Fria, uma disputa gigantesca entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem mandava mais no mundo. Só que assim, galera, a Guerra Fria interferiu diretamente na política interna de vários países. Então, primeiro vamos entender uma coisa, o Brasil era do bloco capitalista. Sabe capitalista? Starbucks, McDonald's, PlayStation, carro novo, então, capitalismo. Só que rolavam também vários movimentos comunistas. Então no começo dos anos 60 rolou uma puta paranoia de que esses comunistas iriam dar um golpe para fazer o Brasil se aliar com a União Soviética. E no meio de toda essa paranoia estava o nosso presidente João Goulart, conhecido também como Jango. Só que assim, entenda, o Django, ele não era comunista. Inclusive, a família dele no Rio Grande do Sul tinha dinheiro pra caralho, vários dinheiros. Mas mesmo a família e ele não sendo de esquerda assumida, o rapaz Django tinha algumas tendências de esquerda. E com toda a paranoia daquela época, era só você olhar para a esquerda que o rapaz já te chamava de comunista. Olhou pra esquerda, comunista, preto! Então basicamente a galera de direita começou a odiar o Django. Isso só piorou quando ele começou a pensar em algumas medidas mais radicais, tipo fazer uma reforma completa no sistema da educação, fazer uma reforma agrária e outras coisas que a extrema direita não queria nem ouvir falar. Não fala nisso, que vai ficar puto. Então assim, se a tensão em 1960 já era grande, em 1964 a parada piorou de vez. Que assim, a mídia em geral colocava lenha na fogueira, porque muitos jornais eram contra o Django e desciam o cacete no governo. Sim, velho, quando rolou o golpe militar, a maior parte dos jornais comemorou. Ah, mal eles sabiam, hein, como seria essa porra. Mas aí a coisa começou a fuder de vez em março de 1964, quando rolou o famoso Comício da Central, que foi um evento que reuniu mais de 100 mil pessoas. Nesse comício, o Django fez um discurso defendendo as reformas que queria fazer, que na época foram chamadas de reforma de base. Tinha milhares de pessoas nesse comício, as pessoas estavam lá vibrando com as palavras de Django. E como isso teve uma baita repercussão, a galera de direita foi ficando cada vez mais puta. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. E assim, a resposta ao comício da Central rolou em São Paulo com uma parada chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Você se lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Que reuniu mais de 500 mil pessoas. Essa Marcha da Família exigia que o João Goulart fosse tirado da presidência. E depois dessa primeira em São Paulo, várias outras rolaram em várias partes do Brasil. Agora, uma coisa bem importante, nesse mesmo mês rolou outra merda. Milhares de marinheiros se reuniram em um sindicato no Rio e fizeram um motim. Tudo isso liderados por um cabo chamado Anselmo. Eles exigiam condições melhores de trabalho e mudanças na disciplina interna das Forças Armadas. E esses marinheiros também declararam apoio à reforma de base lá que o Django queria fazer. Bem, o ministro da Marinha, é claro, mandou prender todo mundo. Põe todo mundo na cadeia, caralho! O problema é que os fuzileiros que foram lá para prender essa galera acabaram se juntando ao movimento, falando, pera aí, vocês têm razão, pera aí, galera, a gente quer melhores condições aqui pra essa porra! Bem, quando o ministro da Marinha ficou sabendo disso, o cara ficou puto da vida e falou, quer saber? Eu não tenho autoridade, eu vou me demitir dessa porra, foda-se! Mas aí, o que o Django ia fazer? Ele mandou o ministro do Trabalho tentar negociar com os caras. Ou seja, entenda, os militares já ficaram putos nesse momento, porque eles não queriam um civil, alguém que não tinha nenhuma relação com o exército, se intrometendo ali no negócio dos marinheiros, tal. Não se intromete, isso não é da sua assada. E eles ficaram ainda mais putos quando o João Goulart, né, o Django, mexeu alguns pauzinhos lá para que os marinheiros não fossem punidos depois daquele motim. E isso é claro pelo fato desses marinheiros apoiarem lá as reformas de base do Django. Aí, mano, os caras do exército começaram a espumar de raiva, velho. Eles começaram, filho da puta! Eles se sentiram completamente humilhados e sem autoridade nenhuma. Foi aí que eles decidiram que era hora de restaurar a ordem no Brasil. Porque eu falei lá no início do vídeo que a Guerra Fria influenciou os acontecimentos em nosso país, em nosso country. Então, o que está acontecendo nesse momento era o seguinte: os países socialistas apoiavam grupos de esquerda na América Latina, incluindo no Brasil. E os Estados Unidos estavam fazendo de tudo para que alguns desses países não se transformassem em uma nova Cuba. E é importante falar que nessa época vários golpes de estados rolaram na América Latina, e todos eles com apoio dos Estados Unidos da América. Aham.
E tem um lance muito foda no meio disso, que é a Escola das Américas. Esse negócio ficava no Panamá e foi construído pelo governo americano e era usado pelos caras da CIA, que ensinavam, entre outras coisas, técnicas de tortura para os militares da América Latina. Só que assim, depois que o Fidel Castro assumiu o poder em Cuba em 1959, a paranoia de que o comunismo podia se espalhar pela América Latina cresceu pra caralho. Então a Escola da América virou mesmo uma grande universidade da tortura. E os Estados Unidos, é claro, estava de olho aqui no Brasil. O embaixador americano ficava em contato direto com Washington. Não o compadre Washington do El Chan, a capital americana. E eles ficavam contando tudo o que acontecia no governo e nas ruas aqui no Brasil. E esse embaixador também se relacionava com políticos, empresas, militares que eram contra o Django. Os Estados Unidos chegou no ponto de ajudar com o financiamento de campanhas políticas que eram contra o comunismo. E hoje se sabe que até a CIA ajudou a organizar alguns protestos contra o João Goulart. Então ficou mais do que claro o envolvimento americano no golpe militar. At the same time, to organize forces before the political adversary to use reduce his power. Os militares linha dura queriam alguém do grupo deles para ser presidente. E eles finalmente conseguiriam isso com o Costa e Silva, que naquela altura já era marechal. Ele foi apontado presidente do Brasil pelo Congresso e assumiu o cargo em 15 de março de 1967. E aí começou o período mais violento da ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No aspecto político, o governo do Costa e Silva foi uma tragédia. Como ele era lá do grupo linha dura, a repressão e perseguição política aumentaram ainda mais. E é óbvio que a galera de esquerda reagiu. Estudantes e militantes de várias organizações de esquerda começaram a protestar nas ruas. Nessa época começaram a rolar também os festivais de MPB, e artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e vários outros sempre davam um jeito de atacar o governo em suas músicas. E foi aí que surgiu uma das maiores merdas, não só da ditadura militar, mas do Brasil, da história do Brasil. O grande e famoso Ato Institucional 5, o AI-5, publicado em uma sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. Polícia e o exército não precisavam mais de um mandato judicial para prender quem eles queriam. Qualquer pessoa podia ser presa por qualquer motivo ou mesmo por motivo nenhum. E também não existia mais habeas corpus para quem é preso. Mesmo com a censura do AI-5, os artistas não deixaram de conseguir driblar a censura e assim publicar suas músicas criticando o governo, e mesmo assim não foram pegos. Surgiu em 1967 o movimento de ruptura que misturou rock, bossa nova, samba, rumba, bolero e baião, que acrescentou a guitarra elétrica para tornar o MPB mais jovem e que impulsionou a modernização da cultura nacional, tendo como sua principal característica a crítica ao regime, utilizando como fundamental ferramenta a metáfora. Durou apenas um ano quando foi reprimido pela ditadura militar com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Bom, a canção Cálice foi composta para um show em que a gravadora Phonogram, atual Universal, organizou no Palácio das Convenções do Anhembi, São Paulo, em maio de 73. O evento reuniria em dupla os maiores nomes de seu elenco, onde deveria ter sido cantada por Gilberto Gil e Chico Buarque. Porém, no dia do show, quando os dois começaram a cantar Cálice, tiveram seus microfones desligados. De acordo com Gil, a canção havia sido apresentada à censura e eles foram recomendados a não cantá-la. Os dois haviam decidido então cantar apenas a melodia da canção, pontuando-a com a palavra cálice, mas isso também não foi possível. Segundo o relato do Jornal da Tarde, a Phonogram resolveu cortar o som dos microfones para evitar que a música, mesmo sem letra, fosse apresentada. Cálice é uma canção com muitas metáforas, nas quais Chico Buarque e Gilberto Gil usaram para contar sobre a situação em que vivia a sociedade durante a ditadura militar. O desejo expresso nas canções é o de se livrar das desigualdades sociais no Brasil nesse período. Eles abordaram ainda a questão do envolvimento de políticos
com mortes ocorridas no período. Denunciaram os métodos de tortura e repreensão que eram submetidos às vítimas para conseguir o silêncio das mesmas e o desejo de libertar-se das imposições feitas pelo governo militar. Expõe a realidade do regime nas entrelinhas. Gilberto Gil havia composto o refrão: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, uma óbvia alusão à agonia de Jesus Cristo no Calvário. Esse jogo de palavras tinha a intenção de despistar a censura da ditadura militar, que era muito rígida nessa época. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Essa música fala de passeatas e protestos que criam algum tipo de mudança, onde os gritos do porquê estavam ali se tornavam um grande hino, e também fala sobre a igualdade entre as pessoas. Essas passeatas eram compostas de pessoas de todas as áreas, de professores a camponeiro. Também se refere às pessoas que sofriam com a ditadura e não faziam nada. O trecho "quem sabe faz a hora, não espera acontecer", se ouvido com pouca atenção, se entende "quem sabe faz agora, não espera acontecer". Também trata que as pessoas dessas passeatas sofriam uma forte repressão. O autor brinca de que a alienação dos soldados e policiais fazia com que parecessem perdidos e sem entender, para talvez assim se redimirem das culpas dos desaparecimentos e prisões indevidas. Os soldados seguiam as ordens dos governantes cegamente e esquecendo de que também são parte da população. Muitas pessoas eram motivadas a protestar por causa da perda das pessoas que a amavam, onde essas mesmas eram assassinadas ou desaparecidas depois de terem sido levadas pelos militares. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido, irmão namorado, que não voltou mais? Insiste o anúncio nos nossos jornais. Achados, perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto a resposta, ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei quão sumido ele foi.
se é que ele sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco. Esse trecho expõe uma crítica à ação dos doicode, criado para prender e torturar aqueles que fossem contrários ao regime. Por anos, o doicode prendeu, torturou e assassinou pessoas em nome do governo, e graças ao Ato Institucional 5, saíam impunes. Pessoas que fossem indicadas como comunistas ou contra a ditadura eram capturadas e dadas como sumidas. Quando mortas, apresentavam como suicídio. E é disso que Gonzaguinha fala. Dessas pessoas que desapareceram, que ninguém sabe, ninguém nunca viu, mortas pelo regime. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, memórias de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Gonzaguinha, com sua música, denunciou e motivou, assim como os outros artistas da Tropicália, a combater contra o regime vigente. Que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança. Quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. Levando a luta. Quando amanhecer, é que eu quero ver quem recordará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. Vamos ao lutar. Quando amanhecer, é que eu quero ver quem recordará. Eu não quero esquecer. Em condições extremamente difíceis, ele encontrou ou criou brechas para seguir batalhando. Nas passeatas estudantis, na resistência cultural, na imprensa alternativa, na luta armada, na denúncia dos crimes do regime, no voto e no parlamento, na luta pela anistia, nas grandes greves dos trabalhadores, na reação dos atentados terroristas promovidos pelos órgãos da repressão, na formidável campanha das diretas já. Quantos mártires não se sacrificaram, então, por um país mais justo? Quantos patriotas, desafiando enormes sofrimentos, não mantiveram acesa a chama da luta pela liberdade e a justiça social? Quantos não teimaram em sonhar em meio àqueles anos de chumbo e de pesadelo? Nunca serão esquecidos. Desse terrível período, nosso povo saiu mais forte, mais maduro e mais determinado. Aprendeu a duras penas que a democracia é uma conquista extraordinária que pertence a cada brasileira e brasileiro, que tem de ser cultivada, respeitada e fortalecida por todos nós. Ditadura nunca mais.